que rufem os tambores, por favor, minha gente. Muito obrigada. Finalmente estamos aqui para o wrap-up de lidos de fevereiro. Isso ficou meio estranho, mas vocês entenderam, a gente tá aqui pra falar sobre os bons dos bons e os ruins dos ruins, e os lidos e os não lidos, e os não terminados. Na verdade, não teve nenhum não terminado, mas tivemos muitos lidos que a propósito vão aparecer em vídeos que estão vindo em breve, então fiquem ligadas. Mas estamos aqui com 7 belos livrinhos que eu consegui ler esse mês, um a menos do que mês passado, mas eu ainda tô levando, sabe? Porque, tipo assim, se eu ler 4 já tá ótimo, e no final não importa a quantidade, o que importa é a experiência, então bora lá direto para as leituras, porque não estamos a fim de ficar enrolando. Primeira leitura do mês foi Ruína e Ascensão. Falei mais sobre esse livro no vídeo que eu postei lendo a trilogia Grisha, que eu comecei, tipo assim, o primeiro em 2021, o segundo eu li em janeiro e agora eu li o terceiro no inicinho de fevereiro. E, gente, isso aqui tem a ver com o mundo Grisha, sabe? Tipo assim, é bem complexo de explicar porque é uma alta fantasia, tipo, é muita construção da própria fantasia em si. Esse é o último volume. Pensamentos do último volume, eu diria que foi definitivamente o meu favorito da saga, mas não é muito justo de comparar porque, que nem eu já falei 1000 vezes, o primeiro livro da saga eu já tinha visto a série quando eu fui ler, então perdeu um pouco da graça. E o segundo livro da saga eu gosto muito do desenvolvimento dele, mas ao mesmo tempo eu sinto que não acontece muita coisa. E nesse daqui é tipo assim, é plot twist atrás de plot twist e você fica ansioso pelos personagens e você fica tipo assim, o que raio está acontecendo aqui? Então era isso que eu tava procurando, era esse sentimento que eu queria, mas como o finalizador da saga, eu não amei esse livro. Tem uma finalização bem impactante, tipo estilo A Esperança de Jogos Vorazes. Eu queria algo que me deixasse sentindo mal pelos protagonistas e apesar de, tipo assim, tem baixos e tudo mais, tem altos e baixos durante esses finais, não foi aquela coisa que eu fiquei tipo assim, nossa, coitadinho, ele passou por tanto. Não chegou nesse nível. Mas ainda assim é muito bom, eu acho que vale sim a pena ler a trilogia. Até porque é um ótimo universo. E depois da trilogia tem mais 2 duologias, que eu vou falar um pouquinho mais sobre uma delas daqui a pouco, porque eu li o primeiro livro de Six of Crows. Mas enfim, eu gostei bastante. Caso você não saiba, Sombreossos é basicamente uma saga no mundo Grisha. E Grisha são pessoas que têm certas habilidades especiais, certos poderes. Alguns conseguem controlar os ventos, outros conseguem controlar as águas, o fogo, o batimento cardíaco, o fluxo do sangue no seu corpo. Tem várias habilidades diferentes e eles vivem em um mundo que é dividido pela dobra, chama a dobra. Meio que essa parte do mundo, que também é chamado o não-mar, se não me engano, é literalmente só escuridão e tem criaturas da escuridão que matam as pessoas que entram lá. E ao longo dos anos tem tido essa profecia sobre uma santa, uma Grisha que vai aparecer, que vai ter um poder que vai mudar tudo isso, um poder de luz, um poder do sol. E essa santa, como você vai descobrir rapidamente no primeiro livro, é a Alina, então a trilogia meio que gira em torno dela, dessa experiência, é uma coisa bem política, é bem interessante. Eu gosto muito dessa pegada política nas sagas. Não foi a minha favorita, mas ainda assim recomendo. Aí no final, gente, eu acabei dando 4.5 estrelas pra Ruína e Ascensão. Realmente pelo final, sabe? Não chegou lá, então não foi uns 5 estrelas, mas ainda assim é uma trilogia bem boa. Segunda leitura, se não me engano, eu posso estar trocando um pouquinho a ordem porque minha cabeça é meio ruim, mas foi o famosinho do TikTok, Amor Gelato. Esse livro, gente, tem cada cenário mais maravilhoso, é super doce, doce como gelato, e me deixou com tanta vontade de só pegar uma scooter, ir pra Itália, pegar um gelato, sabe? Só conhecer um italiano, conversar um pouquinho. Não costumava falar italiano, mas agora eu quero fazer aula de italiano e eu quero visitar todos os lugares que a nossa protagonista visitou. E talvez eu realmente tenha anotado todos os lugares que ela visitou, talvez. Aqui a gente vai ter a história da Alina, em que, tipo assim, ela tá no momento da vida dela em que ela acaba de perder a mãe dela para o câncer. E a mãe dela tinha feito um último pedido antes dela morrer, que fosse que quando ela morresse, a filha fosse encontrar um amigo que a mãe dela tinha lá na Itália. O único detalhe que a mãe dela esqueceu de deixar de fora é que esse amigo era o pai dela. O pai dela que ela não conhecia, que morava na Itália. E isso é a avó dela que conta pra ela. Então ela vai lá pra Itália, ela chega, ela tá num lugar bizarro, porque aparentemente o pai dela mora em um cemitério, porque ele trabalha lá. Enfim, lá ela vai ter, tipo, toda essa aventura, ela vai visitar lugares que a mãe dela visitou quando ela tava lá fazendo um curso de fotografia. Ela vai descobrir um pouco mais sobre si mesma, sobre a história da mãe dela, sobre a história dos pais dela. É muito doce, eu gostei demais e realmente recomendo. Não é aquela história, tipo, a história mais elaborada do mundo, sabe, com plots
que te deixam de boca aberta. Teve bastante coisa aqui que eu realmente consegui prever, mas ainda assim aquele livro de aquecer o coração, tem aquele romance fofinho, apesar do foco não ser tanto romance, mas um foco tipo a relação dela com o pai, a relação dela com a mãe, apesar da mãe já ter falecido. Enfim, é muito doce, tem uns cenários impecáveis. Dei 4 estrelas, se não me engano. Próxima leitura do mês foi o amado Six of Crows. Todo mundo fala que Six of Crows é simplesmente superior a Sombriossos e eu tenho que dizer que eles não estão errados. Esse livro é simplesmente uma masterclass em desenvolvimento e construção de personagens. A gente vai explorar muito bem esses 6 personagens protagonistas, que são os Six of Crows, são os Crows. E, gente, tem cada personagem mais incrível. O passado que cada um teve é simplesmente trágico e horrível, mas ao mesmo tempo é impressionante ver como personagens que passaram por coisas tão terríveis acabaram de formas tão parecidas e ao mesmo tempo tão diferentes, considerando que eles vieram de situações diferentes e são pessoas diferentes. Eu acho que é meio que uma coisa bem interessante de se comparar, mas esse não é necessariamente o foco da história, sabe? Você vai explorar um pouco de cada personagem, um pouco do passado de cada um, até porque ele vai passando nas perspectivas de cada personagem, mas você vai estar vendo essa história sobre os Six of Crows, que eles estão nessa missão para fazer um sequestro em um palácio, se não me engano. Lembrando, esse livro também é passado no universo Grisha, em um momento que uma droga muito poderosa é descoberta, que pode, tipo assim, realmente deixar Grishas extremamente viciados, mas ao mesmo tempo super poderosos. Eles são, tipo assim, contratados para sequestrar o criador dessa droga. O único problema é, o criador dessa droga, ele tá preso, ele é um cientista, ele foi preso por certas pessoas, e ele tá, tipo assim, no lugar mais impenetrável possível, e por isso que eles são contratados para fazer isso, mas lembrando que eles não são os únicos contratados, porque isso é um recurso muito importante para deixar, assim, bem de buenas, à beira de uma única tentativa. Então você vai encontrar vários desafios no meio do caminho, é simplesmente uma história muito frenética, muita coisa acontece, você acha que tudo vai dar errado várias vezes, e dá errado várias vezes, e é simplesmente muito bom, te mantém agarrado, e é bem longo, sabe? É bem longo, mas ainda assim vale a pena cada página, e nenhuma parte é enrolada, sabe? Toda frase, toda perspectiva tem o seu objetivo, então eu gostei demais, e eu mal posso esperar para ler a continuação, então definitivamente recomendada, e 5 estrelas. Próximo livrinho do mês foi A Rainha Vermelha. Eu já ouvi tão bem dessa saga de livros. Já vi algumas pessoas que não acham que é lá toda essa coisa também, mas eu tava doida pra ler porque eu sou muito fã da autora como pessoa, sabe? Eu gosto muito do conteúdo que ela posta, do jeito que ela se posiciona sobre as coisas. É uma dessas poucas autoras famosas que não é problemática, sabe? Porque atualmente você tem vários atores que têm questões racistas, transfóbicas, umas coisas assim, e ela não é uma dessas. Enfim, sobre o livro. Rainha Vermelha vai passar numa realidade que me dá uma vibe meio distopia, em que as pessoas são divididas pela cor do sangue delas, ou seja, sangue vermelho e o sangue prateado. E o sangue vermelho são meio que as pessoas marginalizadas da sociedade, que são, tipo, excluídas, porque elas não têm as habilidades dos prateados têm, por isso os prateados se consideram superiores, e eles têm o poder para subjugar as pessoas vermelhas. Eles têm vários poderes dos mais diversos tipos, incluindo eletricidade, fogo, água, leitura de pensamentos, controle de pensamentos, tem muitas coisas doidas que eles conseguem fazer. Mas enfim, nossa protagonista, a Mare, ela é uma garota de 17 anos. Nessa sociedade, a menos que você tenha um trabalho, quando você faz 18, todo mundo é mandado pra guerra, a menos que você tenha um trabalho. E agora que ela tá quase fazendo 18 e que o amigo dela vai fazer 18 em uma semana, ela tá meio preocupada, porque ele acaba de perder o trabalho dele. Então ela tá tipo assim, eu não posso deixar ele ir pra guerra, sabe? Todos os meus irmãos já foram pra guerra, eu tenho que fazer algo sobre isso. Então ela decide que a melhor forma é fugir. Então eles estão tentando fugir, mas pra fugir, ela precisa de uma quantidade absurda de dinheiro. Então, qual é o plano dela? Assaltar a galerinha rica. Nessa que ela vai assaltar a galerinha rica, as coisas dão bem errado. No final da noite, ela acaba assaltando a pessoa errada, ou talvez a pessoa certa, e no dia seguinte ela é convocada para o palácio para algo que você vai ter que ler para descobrir. E nesse dia em que ela tá lá no palácio, um incidente ocorre, pois está acontecendo certas festividades no palácio e coisas são descobertas sobre a Mare que podem revolucionar toda a sociedade, como os prateados vivem, então eles tentam esconder o que tá acontecendo, e aí você vai estar entrando num mundo meio político, cheio de conspirações, é realmente muito bom. Devo dizer que eu não amei o romance que aparece aqui, e eu sei que o foco não é romance, então isso não é um problema pra mim, mas eu acho que
o desenvolvimento não me deixou muito apegada às relações entre os personagens, e eu também não acho que eles ficaram tão apegados a si mesmos. E tem certos momentos na história em que meio que depende do romance pros personagens fazerem certas coisas, e eu não acho que eles realmente teriam feito, porque eu não acho que eles se importavam dessa forma uns com os outros, porque eles não tiveram tempo de se importar. Mas em relação à construção de história, eu realmente gostei bastante, eu tô muito curiosa pra ler o próximo, apesar de que eu não tenho ainda, então eu tenho que esperar comprar pra ler. E a única outra coisa que eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente é o fato de que isso é uma realidade totalmente nova, é fantasia e, que nem eu falei, me dá uma vibe meio de distopia. Então eu acho que ia ser muito interessante se a autora tivesse aproveitado essa oportunidade pra fazer mais coisas no world building dela. Por exemplo, a gente tem uma sociedade que, apesar de ter realeza, não é aquela sociedade medieval, é uma sociedade moderna, com câmeras, eletricidade, aviões e motos. Eu acho que ela podia ter pegado essa oportunidade pra criar tecnologias novas, meios de transporte novos. Eu acho que isso ia ajudar a tirar um pouco daquele senso de realidade que tem no livro e realmente você vai mergulhar na história. Mas ainda assim, muito bom. Dei 4.5 estrelas. Depois eu li o aclamadíssimo, um dos favoritos de muita gente de 2021, que é ninguém mais ninguém menos do que a queridíssima Evelyn Hugo. Gente, eu nunca li um livro como esse na minha vida e eu juro que eu não achei que eu fosse gostar. Porque eu penso no assunto que tem a ver com a Evelyn Hugo, que é uma grande artista na história, que já tá com 80 anos, e ela finalmente resolve contar a história da vida dela e dos 7 maridos que ela teve ao longo da carreira dela. E pra isso ela chama uma repórter, né, uma jornalista, pra contar essa história. E lendo esse plot, eu não achei que eu realmente fosse gostar, pois não é um assunto que me deixa curiosa, sabe? Eu tô tipo assim, tá, então a gente tem uma artista fictícia e por que eu ia querer saber sobre a vida dela? Porque dá aquele senso de autobiografia, mas tá longe de ser isso, ao mesmo tempo que sim, a Evelyn vai estar te contando a história da vida dela. É uma história mas tão doida, e é uma montanha-russa de emoções que você sente com a Evelyn, e você vai amar a Evelyn, você vai odiar a Evelyn, você vai torcer por ela, você vai, tipo assim, ficar com raiva. Tem muitos altos e baixos de emoções, mas o livro em si é um alto, me deixou agarrada, eu amei o desenvolvimento. A escrita da autora simplesmente te prende demais na história e você tem que ler o próximo capítulo. Você acaba um capítulo, que nem são propriamente capítulos, porque eles não são numerados, mas você acaba um e você não consegue não ler o próximo. Tipo assim, você tá numa cena e a Evelyn tá falando, tipo assim, de como as coisas estavam ótimas, tudo lindo e blá blá blá, e ela fala assim, mas essa seria a última vez que as coisas estariam daquele jeito, porque depois disso eu estraguei tudo. E eu tô tipo assim, Evelyn, minha filha, o que você fez da sua vida? E aí ela tem que ler o próximo capítulo. E foi assim a minha experiência. 5 estrelas. Não sei ainda se vai ser um favoritado, eu tô debatendo comigo mesmo, mas definitivamente muito bom e um livro muito único. Então eu realmente recomendo a leitura, vale a pena. Acreditem no hype. Mas, não é aquele livro que eu consigo me identificar, sabe? Então não teve aquela conexão profunda, mas ainda assim é muito bem escrito e é uma história muito original. Então eu gostei bastante. Penúltimo livro do mês foi Rádio Silêncio, que foi uma recomendação muito forte por parte de duas amigas minhas das book redes, que foi a Beia e a Ana. Vou deixar aqui os perfis delas para vocês olharem. E esse livro daqui a gente vai se tratar de uma garota chamada Frances, que ela sempre esteve muito focada nos estudos dela e nas coisas que ela tem que fazer pra conseguir entrar numa boa faculdade, e ela é sempre muito preocupada com isso, cobra muito disso, ela é uma das melhores alunas, sabe, tipo assim, representante de turma e todas essas coisas. E aí, em determinado dia, ela acaba descobrindo quem é o criador do podcast favorito dela, que é um podcast sobre, tipo, esse aluno que tá preso numa universidade e as coisas estão estranhas nessa universidade, ele tá tentando escapar. Enfim, nessa ela conhece o criador, e ela começa a ficar mais amiga do criador e começa a conversar com ele, e as coisas vão se desenvolvendo, até que algo acontece e meio que tudo muda. E a relação deles fica meio quebrada, e eles se afastam bastante, e as coisas começam a mudar muito rápido, o que é assustador. Ambos, o criador e a personagem, ao mesmo tempo, é um processo de grande aprendizagem e grande reflexão sobre a vida e sobre as coisas da vida adolescente, e faz a Frances realmente rever o que ela tá fazendo, por que ela tá tentando entrar na faculdade que ela tá querendo entrar, por que ela... Sabe, por que ela tá fazendo, qual é o objetivo dela? Sei lá, é uma questão de priorizar suas amizades, trata tantos assuntos diferentes, eu realmente gostei bastante. Eu dei 4.5 estrelas, só porque pessoalmente não foi um livro que eu me conectei tanto emocionalmente. Tiveram várias partes que sim, eu fiquei, nossa, eu super entendo isso, e é muito bem escrito, a escrita é muito fluida,
e você fica curioso pra saber o que vai acontecer, e você fica com medo em algumas partes pelos personagens, mas ainda assim é muito bom e eu realmente recomendo. E eu tô doida pra ler Sem Amor, que é outro livro dessa coleção da Alice Oseman. Fica aí minha recomendação e realmente muito bom, só não foi o meu favoritado assim, sabe? Porque não me identifiquei tanto, mas gostei bastante. E finalmente eu li um livro que a minha irmã tava me falando pra ler há tanto tempo, que é o primeiro de uma saga de 8 livros, é uma saga de fantasia, é uma saga que muita gente ama. Eu estou falando de Trono de Vidro. No caso, eu não li o primeiro de Trono de Vidro, eu li o segundo, porque acredito que muita gente já saiba, Trono de Vidro tem uma prequel, que é tipo assim, um livro que vem antes da história, mas ele não foi o primeiro a ser lançado, esse daqui foi o primeiro. Então eu resolvi primeiro ler o primeiro, depois o segundo, e agora eu tô lendo a prequel, que é tipo assim, a história da protagonista antes do que acontece no primeiro. Mas esse foi o primeiro a ser lançado, e eu tô lendo na ordem de lançamento praticamente, então só tô indo na fé. Enfim, aqui nesse livro a gente vai ter a Selena, eu não sei direito falar o nome dela, mas a Selena, ela é uma assassina, se não me engano ela tem 17, 18 anos, que não tem o perfil que você imaginaria pra uma assassina, sabe? Ela é aquela típica adolescente loira de olhos azuis, maravilhosa, e ainda assim extremamente letal. Depois de uma missão que deu errado, é um pouco mais contada até onde eu sei na prequel, mas eu sugiro também que vocês leiam depois pra descobrir mais sobre ela depois, porque eu sinto que esse livro tem um plot muito interessante. Depois de algo que deu errado numa missão, ela foi mandada para as minas de sal do reino, porque isso aqui é um reino diferente, né? A gente tá no mundo férico, que tem a ver com o mundo de fadas, magia, essas coisas, e elfos e tudo mais. Enfim, ela foi mandada para essas minas de sal, em que ela tava sendo torturada e forçada a trabalhar. É um dos piores lugares, que muitas pessoas não sobrevivem, muitos dos prisioneiros morrem só pelas próprias condições dos lugares. Enfim, ela ficou lá por um ano, surpreendentemente sobreviveu, e após esse um ano, o príncipe do reino veio convocar ela para fazer parte de uma competição entre assassinos para determinar quem seria o campeão do rei. E o que é o campeão do rei? O campeão do rei é aquela pessoa que vai fazer trabalho sujo em nome do rei e não deixar traços. Ou seja, eliminar rebeldes, eliminar concorrência, qualquer um que se oponha ao poder do rei. Um rei que, por acaso, foi o motivo do qual a vida da Selena foi destruída. Vale deixar isso claro também, e ele é o motivo pelo qual ela tá presa no lugar que ela tá. Ela é convocada, e por que ela faria isso? Você me pergunta, então, se ela não quer servir o rei, porque depois de 4 anos dela sendo a campeã do rei, se ela ganhar a competição, depois desses 4 anos, ela ganharia a liberdade. E, tipo assim, o nome dela estaria limpo. Então ela é levada para o castelo, né, para o Palácio de Vidro. E lá ela vai ser treinada e ela vai competir em competições brutais. Mas ao mesmo tempo que toda essa competição tá ocorrendo entre essas pessoas que literalmente já mataram muita gente, algo estranho tá ocorrendo pelo castelo. Certos assassinatos estão ocorrendo de formas muito extremamente violentas e brutais. E você tá tipo assim, o que raio está acontecendo? E ao mesmo tempo você tem a competição se desenvolvendo, e ao mesmo tempo você tem a Selena descobrindo os segredos do castelo. Então, é muita informação, mas eu gostei demais desse livro. Eu acho que foi o meu favorito até agora, considerando que eu já li o segundo e a prequel, mas eu li eles em março, então a gente não vai incluir aqui. O único detalhezinho mínimo, pequeno, tiny detail que eu não gostei foi uma coisa que eu não vou falar explicitamente o que é, mas que é algo que acontece, que eu achei que foi muito conveniência de protagonista, porque eu tô tipo assim, os guardas do castelo, a galera da segurança não daria esse tipo de vacilo, e se você ler eu acho que você vai saber do que eu tô falando, mas eu achei muito conveniente essa coisa que acontece. Mas tirando isso, eu gostei demais de tudo, eu gostei muito do desenvolvimento entre os personagens, especialmente entre ela e o príncipe, e entre ela e o guarda, né, que tipo treina ela e ajuda ela a se preparar pra competição. São 2 relacionamentos que são extremamente diferentes, mas que são muito bem desenvolvidos e eu gostei demais disso. Ah, e claro, dela também com uma outra mulher que vai aparecer ao longo da história. Eu não quero dar muitos spoilers, nada do que eu falei na verdade é spoiler, mas vamos só deixar por assim. Ótimos desenvolvimentos entre os personagens, ótima história, ótimo mundo, ótimo protagonista. A Selena é outro nível, vamos dizer assim. Enfim, eu estou literalmente muito animada pra continuar lendo Trono de Vidro, eu tô achando a saga muito boa. E é por isso que eu estou no 3º livro, então aguardem, porque vai ter vlog, sim, de leitura de toda a saga de Trono de Vidro e eu espero muito que vocês gostem. Mas esse aqui foi uns 5 estrelas, se não me engano tivemos 3 5 estrelas esse mês. E eu diria que foi realmente um ótimo mês de leitura em relação a, tipo, livros muito bons, apesar de que eu tive uns momentos que eu tava com um pouco de dificuldade pra ler, mas de geral acho que a gente mandou bem.
E eu diria que eu recomendo todos esses livros, um mais que outros, como deve ter dado pra perceber pelas descrições que eu dei sobre eles. Mas foi um ótimo mês e eu tô muito animada para ler cada vez mais, porque eu tenho muitos livros comprados que tem que ser lidos antes que eu compre mais, até porque Semana do Consumidor tá chegando. Então, bora ler. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse wrap-up, desse vídeo de lidos de fevereiro. Foi um prazer ter vocês aqui na minha companhia, ou eu estar na sua companhia. Enfim, vejo vocês na próxima. Até mais e falou! É isso. Até mais. O que você ainda tá fazendo aqui?